O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, nos deixou um alerta que nos últimos dias teríamos tempos difíceis, trabalhosos, quando o pecado e o diabo atuariam no mundo de uma maneira plena. Estamos vivenciando este tempo hoje? A família está sob ataque. Todas as áreas da vida vêm sendo atingidas por ações e mensagens contrárias aos princípios da palavra de Deus, com um único objetivo: destruir a família. É tempo de nos prepararmos para protegê-la, sendo capacitados pela palavra de Deus. Por isso, a CPAD preparou um evento para você, professor, líder de Ministério Infantil, e também aos pais. Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil, com o tema Ensinando em Tempos Difíceis, de 12 a 15 de março de 2020, no novo Templo da Assembleia de Deus, no Belenzinho. Um evento com pastores, profissionais, psicólogos e pedagogos que irão lhe capacitar para exercer o seu ministério. Serão 4 dias com 8 plenárias, 12 seminários, 6 workshops ministrados por 18 preletores nacionais e internacionais, entre eles José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Costa Júnior, Damares Alves, Guilherme Shelby, Joane Bentes, Elaine Cruz e Terry Linharte, abordando diversos temas como inclusão de crianças com necessidades especiais, prevenção da erotização infantil e ao abuso, elaboração de projetos, psicologia aplicada à educação, ideologia de gênero, a realidade da família brasileira e muito mais. Informações e inscrições 21 2406 7390, 2406 7352 ou pelo site cpadeventos.com.br. 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. A humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Tiago Brasil, sou o comentarista das lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2020, das nossas lições de jovens, onde estamos falando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. E que prazer, que alegria estar com você em mais uma das nossas videoaulas para pensarmos sobre a palavra de Deus e para tentarmos crescer juntos enquanto educadores cristãos. Caro professor, lembre-se disso, você não está sozinho. Existe no Brasil toda uma rede de educadores cristãos assembleianos. Existe pelo menos uma dezena de milhares de gente, de pessoas que nem você, que estão estudando e preparando estas lições para que nós possamos dominicalmente abençoar os nossos jovens. Então, saiba disso. Você pode conectar-se com outras pessoas. Você pode ligar-se a mais gente que quer também discutir e debater os temas que nós estamos aprendendo todos os domingos. Por isso, não se sinta só. Procure e você encontrará, sem dúvida alguma, mais gente para partilhar alegrias, dúvidas e conteúdos no nome de Jesus. Lembre-se sempre, a nossa lição, ela também é acompanhada de um livro de apoio que serve de uma referência teórica para que você possa aprofundar as discussões que são apresentadas em nossa lição bíblica. Professor,
o que é a lição bíblica? Ela é um norte. Ela é um script central daquilo que é o tema a ser discutido. Mas é claro que talvez no seu contexto, na sua cidade, na sua igreja, haja necessidade de expandir determinados temas, de passar mais rapidamente sobre outros pontos, de aprofundar questões que, quem sabe, eu como comentarista nem cheguei a citar, mas que na sua igreja, para você, são extremamente relevantes. Pastor Tiago, eu tenho direito, eu tenho autorização para lidar, para tratar algum tema que é concernente à lição, mas não está centralmente debatido na lição? Claro, querido professor. É evidente, nós como escritores, a CPAD como editora está a seu serviço. O que nós queremos é dar a você um caminho para discutir as questões. Mas a gente sabe, nós compreendemos, as aulas são dinâmicas, as igrejas são múltiplas e é necessário corresponder à característica de cada um de vocês. Claro, faça assim, aprofunde as questões da revista e a partir do aprofundamento das questões da revista, outras temáticas irão surgir e sem dúvida alguma você poderá discuti-las com seus alunos. Bom, se você quiser também, de uma maneira geral, tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto ou fazer algum tipo de crítica ou sugestão a mim como autor, por favor, envie seu e-mail para o meu e-mail pessoal que está aqui abaixo, que você pode agora ver e eu terei o prazer de pessoalmente estar respondendo suas questões, tentando ajudá-la em suas dúvidas e sendo, no nome de Jesus, um servo à sua disposição. Bem, a nossa lição que estaremos trabalhando hoje será a nossa lição de número 2, onde estaremos tratando sobre a humanidade de Jesus Cristo e sua deidade. Sem dúvida alguma, esta é uma das lições mais complexas do nosso trimestre. Esta temática, esta discussão sobre a natureza de Cristo, por si só, envolvem temáticas e discussões extremamente relevantes e controversas no curso da história da teologia cristã. Professor, se você tiver a oportunidade de ter acesso àquilo que nós chamamos dos credos que foram historicamente desenvolvidos pela igreja, os credos nos quais a igreja cristã desenvolveu a sua teologia, o cremos, que por exemplo está contido no nosso Mensageiro da Paz, você poderá então ter acesso à definição daquilo que historicamente os autores sagrados e as comunidades cristãs ao longo do curso da história do cristianismo tomaram como definição daquilo que é Jesus de Nazaré, sua natureza e aquilo que ele constitui-se enquanto ser, enquanto indivíduo. Uma sugestão, e essa talvez é a melhor e a maior sugestão para você nesta lição ao tratar sobre o Cristo, para tratar com segurança, é que você acesse aquele livro que a CPAD lançou há pouco tempo, chamado Declaração de Fé, no qual nós temos o credo da Assembleia de Deus, não apenas apresentado, mas pormenorizado. Este livro, sem dúvida alguma, lhe ajudará à compreensão plena do que é o modo de pensar a natureza de Jesus Cristo a partir da ótica pentecostal assembleiana brasileira. Fica a dica, vale muito a pena você fazer isso. Ora, e como a gente pode fazer a introdução desse tema? De que maneira a gente pode iniciar essa discussão com os nossos alunos, com os nossos jovens, dominicalmente? Basta que você tome algumas estratégias. Uma das estratégias possíveis será fazer exatamente isso: apresentar Jesus Cristo. E essa talvez é a questão mais central a ser tratada. Cristo não é meio que o sobrenome de Jesus. A gente tende a usar isso, né? Como se Jesus fosse o prenome e Cristo fosse o sobrenome. E aí você faz essa relação como se fosse um nome composto. Mas, na verdade, nós estamos dando conta da humanidade Jesus e da deidade Cristo, que conflui-se em apenas um ser, que se liga em apenas um indivíduo. E é interessante nós pensarmos
pensarmos nisso, porque se você compreender bem, o Novo Testamento começa designando, narrando, definindo Jesus como Cristo, Jesus Cristo, Mateus 1:1, Jesus é apresentado como Jesus Cristo, e o último versículo da Bíblia Sagrada, lá no Apocalipse, Jesus também é apresentado e é designado como Jesus Cristo. Deste modo, o Novo Testamento está constituindo, está construindo uma identidade para a natureza de Jesus, que é uma identidade na qual estão unidas e impossível de serem dissociadas a deidade e a humanidade. Por isso, chamemos ele do que ele é, Jesus Cristo. Há vários textos da Bíblia em que também chama Cristo Jesus. E se nós fizermos uma análise exegética desses textos, nós poderemos perceber que muitas vezes, quando a Bíblia Sagrada vai trabalhar num contexto e define, denomina Jesus de Jesus Cristo, ele está querendo dar ênfase ao aspecto da humanidade de Cristo em sua natureza. Já há outros textos onde Cristo é apresentado como Cristo Jesus, ou a pessoa bendita de Cristo é apresentada como o Cristo. Nós devemos então compreender que é o aspecto da sua divindade, da sua deidade, que estão sendo apresentados e referidos nesse contexto específico. Desse modo, se você fizer essa apresentação inicial por meio dessa estratégia, sem dúvida alguma ficará muito boa a sua aula. Professor, uma dica simples seria essa: construa um quadro. Se você tem uma lousa, um quadro, uma cartolina, se tudo lhe faltar, você tem o melhor instrumento possível: sua voz, sua inteligência. Então você faz um quadro de divisão, coloca humanidade, coloca deidade, coloca Jesus, coloca Cristo, e aí aponta as características, aponta os textos, aponta as referências que apresentam Jesus e sua humanidade, Jesus e sua deidade. E a partir dessa relação, você poderá perceber junto com seus alunos que Jesus, ele é Jesus Cristo. O nosso Salvador, ele é humano e divino. Ele não tem uma parte humana e uma parte divina. Ele é humano divino. Ele é divino humano. Não tem a estrutura dicotômica separada. Eu consigo, enquanto analista, enquanto alguém que está fazendo uma investigação, segmentar. Isso é uma prova da humanidade de Cristo. Uma prova da humanidade de Cristo, ele cansa. Uma prova da humanidade de Cristo, ele dorme. Uma prova da humanidade de Cristo, ele tem fome, ele tem sede, ele sofre, ele sente dor. Humanidade. Sim, Cristo é humano. Mas isso não é uma parte do que é Jesus. Isto é Jesus. A questão é que ele tem a humanidade e a deidade, a divindade. Sim, ele é Deus. Prova de que ele é Deus: ele perdoa pecados. Ponto. Para mim, quando eu penso sobre a divindade de Cristo, eu entendo que a sua capacidade de salvar e perdoar pecados é, sem dúvida alguma, a melhor e maior característica que aponta para a deidade de Jesus de Nazaré. Mas se você quiser outras características, por exemplo, o Cristo aceita adoração. Você lembra daquela cena no Apocalipse que diz que João, depois da revelação do Apocalipse, se prostra diante do anjo do Senhor, do anjo de Deus, do anjo, do mensageiro celeste, e quando ele se prostra, o que o mensageiro celeste diz? Não faças tal coisa, não haja dessa maneira, porque eu sou apenas um conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Os seres celestiais não tomam para si a prerrogativa da adoração em
hipótese alguma, os seres celestiais tomam para si o respeito ao Deus Todo-Poderoso e refletem e declaram e apontam que apenas Ele merece adoração. Ora, o Cristo, ao contrário dos seres celestes, dos anjos, ele recebe a adoração. Ele toma para si a adoração que as pessoas, que os homens e mulheres sofridos do seu tempo apresentam a ele. Desta forma, e eu estou então elencando a você mais uma característica basilar daquilo que é a prova da deidade de Jesus de Nazaré, o seu acolhimento às formas de adoração que são apresentadas a ele. Feita essa grande introdução da nossa lição, vamos lembrar que a nossa lição é constituída de 3 grandes tópicos, e cada um desses 3 tópicos também possui um objetivo específico da nossa lição. Quais são esses objetivos? Em primeiro lugar, apresentar o aspecto humano da natureza de Cristo. Em segundo lugar, discutir sobre perspectiva divina, a perspectiva divina da essência de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, demonstrar que o cuidado de Jesus por nós espelha-se no ser do próprio Filho de Deus. Ora, a partir desses 3 objetivos centrais da lição, que constituem-se os objetivos específicos de cada ponto da lição, nós conseguiremos desenvolver as ideias centrais daquilo que é, sem dúvida alguma, o objetivo geral da lição. Caro professor, tome então este norte como um elemento metodológico para as suas aulas. Cada ponto da lição corresponde a cada um dos 3 objetivos apresentados. A partir disso, se você conseguir concentrar-se nos objetivos centrais de cada ponto a partir de cada item, você deixará a sua aula mais clara. E o objetivo central da lição, enquanto aparato pedagógico, enquanto material didático pedagógico, cumprirá seu efeito, cumprirá seu papel. O que você deve então fazer? Vamos lá. Ponto número 1. Você deve apresentar o aspecto humano de Jesus Cristo. Eu estou denominando aspecto humano da natureza de Cristo porque eu preferi não chamar a natureza humana de Cristo, para não dizer que são 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, porque aí parecerá que Jesus possui 2 essências, mas se é essência, se é fundamento, se é natural, só pode ser um. Por isso, parta do pressuposto que a natureza de Cristo, que é una, possui um aspecto humano e um aspecto divino. Essa é talvez a melhor definição daquilo que seria a natureza de Cristo. Então nós não estamos falando sobre as naturezas como se, por exemplo, a humanidade tivesse sido acrescida ou a divindade tivesse sido colocada em Cristo. Não, nós estamos falando se é natural, é fundamental, se é fundamental, é intrínseco, se é intrínseco, faz parte de e não pode ser tirado. Então, nós temos o aspecto humano da natureza de Cristo. E nesse ponto nós temos que perceber a ideia central. Qual é? É que Jesus não era um super-homem, mas ele era um homem de verdade. Jesus não era nada além do que somos, mas na verdade ele era tudo aquilo que deveríamos ser. O que a Bíblia Sagrada apresenta e diz, e isso é extremamente relevante para compreendermos, é que a Escritura apresenta Jesus nascido de mulher, feito carne, a sua encarnação e a sua vida entre nós, como diz o apóstolo Paulo, demonstra também o seu compromisso conosco. Jesus encarnado, Jesus vivo aqui na terra, em seu ministério, nos 33 anos que aqui viveu, é a prova de que Deus nos ama e que a humanidade não é um projeto falido de Deus, mas que a humanidade é o projeto de Deus para a bênção do cosmos, para a bênção do universo. Deus nos criou, assim como criou todas as coisas, para a alegria e louvor da sua glória.
Cristo Jesus, Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo manifesta em seu aspecto humano, ou perceptível em seu aspecto humano, o que é na verdade nosso irmão. É o que o escritor aos Hebreus declara, que ele não se envergonha de chamar-se de nosso irmão. Isso é fabuloso. É compreender que ele passou pelas tentações que nós passamos, que ele enfrentou as limitações que nós enfrentamos, mas mesmo assim a glória de Deus continuou manifesta na vida dele. Mesmo assim a bondade do Cristo esteve diante dele, a bondade do Deus Todo-Poderoso esteve com Cristo revelada em sua humanidade. É o que o apóstolo declara. Ele fez-se pobre para que fôssemos ricos. Ele sofreu para que hoje tivéssemos salvação. A vida humana de Cristo é a prova de que é possível sim servir a Deus do melhor modo, servir a Deus com tudo aquilo que somos. A humanidade de Cristo não é um aspecto frágil da sua existência. A humanidade de Cristo é um aspecto daquilo que ele é, um construto, uma composição, um aspecto daquilo que é a sua natureza. O segundo tópico de nossa lição é o tópico que diz que nós devemos discutir a perspectiva divina da essência de Jesus Cristo, a perspectiva divina da essência de Cristo Jesus. E aí é nesse tópico em que você vai tomar com os seus alunos todos os apontamentos possíveis para apresentar que ele é Deus, que ele não era Deus, que ele não deixou de ser Deus, que ele não abriu mão daquilo que ele era, daquilo que ele é, porque ninguém abre mão da natureza, ninguém abre mão da essência, porque se a essência é natural, é impossível abrir mão. Nesse ponto, um ótimo elemento para a discussão, e se você quiser, caro professor, fazê-lo, é tomar o texto de Filipenses 2, a discussão sobre a kenosis, sobre o aspecto do esvaziamento de Cristo, e compreender que a kenosis, o esvaziamento, Filipenses 2, ele sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se, kenosis. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, porque isso seria impossível. Cristo Jesus não poderia deixar de ser Deus, porque ser Deus é parte dele. Se você não compreendeu exatamente o que eu quis dizer, me deixe tentar usar uma analogia. Eu não posso deixar de ser humano, ponto. Porque ser humano faz parte da minha essência. Por mais que alguém queira deixar de ser humano, ele não conseguirá. E só tem um jeito de um humano deixar de ser humano: não existindo. Da mesma forma, Cristo Jesus não poderia deixar a divindade. O que a Bíblia Sagrada apresenta é que ele põe ao lado, ele esvazia-se da glória, do resplendor, da honra celeste da divindade, para vir habitar entre nós, como diz o próprio apóstolo, humilhado, humilde. Mas como humilde, foi o melhor entre os homens. Como humilde homem, foi servo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se nós tomarmos esse aspecto, e talvez se você quiser fazer esta análise a partir, esse uso desta metáfora a partir desse ponto, Filipenses 2, os dois itens, os dois primeiros tópicos da sua lição ficam bastante fáceis de serem tratados. Por quê? Porque você vai tratar a partir do aspecto daquilo que é, na verdade, a divindade e a humanidade de Cristo sob a perspectiva paulina. Em terceiro e último lugar, nós temos que nós devemos demonstrar que o cuidado de Jesus por nós espelha-se no próprio ser do Filho de Deus. Ou seja, Jesus sabe do que fala quando fala sobre sofrimento, porque ele sofreu. O conhecimento de Cristo sobre a humanidade não é apenas teórico, é vivencial. Aquilo que ele entende sobre tentação não é apenas mental, mas é também vivencial. Ele viveu, ele estava
entre nós. Ele sabe o que é viver na nossa condição. Ele, se você quiser usar essa expressão, eu não sei se ela caberia muito bem, mas enfim, ele desceu ao nosso nível. E uma vez no nosso nível, ele mostrou através do seu aspecto humano a sua graça, o seu amor e o seu comprometimento conosco. Nosso Deus não é um ser, não é um Deus ex machina, um Deus fora da máquina, um Deus que está longe de nós, brincando como se fosse dono de um videogame ou um manuseador de fantoches. Não. Ele se encarna, ele é humano divino. Sua natureza revela seu amor e seu cuidado por nós. E uma vez feito desta forma, Cristo Jesus demonstra o quanto ele nos ama e o quanto ele sabe de nós. Caro professor, eu espero que nesta lição, e novamente eu digo, talvez a mais desafiadora do nosso trimestre, você possa estar bem preparado, bem fundamentado, para que na nossa aula os nossos alunos cresçam e sintam que Jesus de Nazaré está sempre conosco. Que a graça de Deus esteja contigo, que o amor do Pai nunca falte sobre a tua casa. Domingo que vem estaremos juntos em mais uma aula. Tchau, tchau. Deus te abençoe. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.